Existem muitas passagens no Novo Testamento que são interpretadas à luz do Antigo Testamento como ações realizadas por Deus, porém atribuídas a Jesus, a Cristo. Algumas dessas espero poder explicar em seguida. Acho que elas são de muita ajuda para comprovar a divindade do Messias, ou seja, Jesus é Deus eterno, como Deus o Pai. A tentação contra o Senhor pelos israelitas no deserto é registrada inúmeras vezes. Esse registro é tão repetitivo que algumas vezes o leitor fica revoltado diante do aparente pecado dos israelitas nessa narrativa. Será que o leitor conhece bem este assunto ou não? Vamos dar alguns exemplos. Primeiramente, Números capítulo 14, versículo 22. É dito: "E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz." Então, em Números, aqui onde nós acabamos de citar, aliás, em Números capítulo 21, versículos 5 e 6, lemos também: "E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil." Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Os israelitas desafiaram Deus, e as serpentes foram um meio de o Senhor os castigar. No Novo Testamento, Paulo nos admoesta a não tentarmos a Cristo. Em seguida, ele liga o evento a Cristo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, "E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram," falando dos israelitas, "e pereceram pelas serpentes." Que não tentemos Cristo agora, a fim de não seguirmos os israelitas que tentaram a Cristo. Sua frase é: "como alguns deles também tentaram", referindo-se aos patriarcas e aos israelitas que tentaram Deus. Para Paulo, tentar Deus é como tentar Cristo, visto como ambos são exatamente o mesmo Deus. Outra passagem do Novo Testamento, à luz das profecias do Antigo Testamento, encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. "E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão." Esta é uma declaração do Messias, Jesus Cristo. Aliás, esta passagem está em Hebreus capítulo 1, versículo 11. É uma citação da obra de Deus citada no Salmo capítulo 102, versículo 26. É dito: "Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados." Aqui vemos novamente a obra de Deus considerada como obra de Cristo no Novo Testamento. Em João capítulo 12, versículos 40 e 41, diz a Escritura: "Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure." Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou deles. Isso mesmo Isaías disse quando falou dele e de sua glória. João cita Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10. Essa visão veio a Isaías no capítulo 6. Então disse ele: "Vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes,
Em verdade, mas não percebeis? Engorda o coração deste povo, que faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se convertam e sejam sarados. Aquele que é santo, santo, santo e se assenta no trono é Cristo, conforme João diz em sua inspirada palavra. Esta é a significação da visão de Isaías. Os anjos aparecem nessa visão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 3. Esse Deus Todo-Poderoso é Jesus Cristo, conforme João capítulo 12, versículos 40 e 41. Em Isaías capítulo 45, versículo 23, lemos: Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isso é copiado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 11, que diz: Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Esse ato do joelho de dobrar será feito pelos homens diante do Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Paulo atribui o dobrar o joelho dos homens a Jesus Cristo, visto que, como eu vivo, é dito, e a mim também é dito. Então, falando da redenção de Deus, essas coisas, como eu vivo e a mim, estão falando da redenção de Deus em Cristo. Uma das clássicas ofertas do Evangelho encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 28. É dito: o Senhor Jesus Cristo diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta graciosa ordem, Jesus diz que os homens deveriam ir a quem? Ele diz: a mim. Isto é, ao próprio Jesus. Em Isaías capítulo 45, versículo 22, Jesus toma emprestadas as palavras do profeta: Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, em ambas as passagens, são frases paralelas. Jesus afirma sua chamada no Evangelho como Deus afirma sua chamada em Isaías. Deus é a única fonte de salvação. E Jesus é Deus. No texto supracitado, vemos Cristo acreditar as palavras de Deus a si mesmo. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo escreve a mesma coisa, referindo-se à redenção em Cristo. Ele diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Joel, capítulo 10, versículo 32, o profeta declara: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. A Jesus é novamente dado o mesmo e igual peso em sua obra e palavra, que é dado a Deus. Somente Deus pode ser glorificado dessa maneira, a fim de que o resultado não seja a blasfêmia. Paulo assegura que as palavras em Joel são, do mesmo modo, as palavras de Cristo. Aos olhos de Paulo, Cristo é Deus. Não somente aos olhos de Paulo, eu digo, mas aos olhos da Bíblia, ela se encarrega de mostrar, de uma maneira singular, que Cristo é Deus. Paulo também afirma isso em Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 9. É dito:
Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está citando Salmo, capítulo 68, versículo 18, é dito lá: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. O salmista está falando das obras de Deus, literalmente, Yahvé Elohim, ou Elohim. Paulo, em seguida, toma essa designação e a interpreta como a obra de Cristo em sua ascensão ao céu. Na obra redentora de Cristo, Cristo dá dons aos homens e leva o cativeiro, ou seja, os que morreram no pecado, cativo, agora livres em Cristo. A obra de Deus é novamente atribuída a Cristo. Por que será que todos esses versos das profecias e ideias do Novo Testamento atribuem a obra de Deus a Jesus Cristo? Para quem trata fielmente com o texto, logo claramente é visto que Jesus Cristo é Deus.